sejam bem-vindos ao programa Trilha da Inovação. Eu sou a Ana Metz e estou aqui para guiá-los por uma jornada fascinante no universo da inovação, das startups e do empreendedorismo. É um prazer estar com vocês nesta parceria entre o canal Empreender do Grupo Bandeirantes e a InfoMoney, trazendo informações que preparam pessoas e empresas para as transformações da nova economia. Queremos desbravar caminhos, desvendar os segredos dos empreendedores visionários e mergulhar em histórias de sucesso que nos mostram como é possível transformar ideias em realidade. E hoje nós temos uma convidada super especial, Carolina Perrone Savicente. Carolina, é um prazer ter você aqui no Trilha da Inovação. Muito obrigada. Carol tem um currículo extenso, ela é especialista em direito empresarial, com ênfase em consultoria e possui uma ampla experiência nas áreas de direito civil, societário e governança corporativa. Sua carreira foi marcada pela liderança e participação em mais de 180 operações de fusões e aquisições. Sua jornada profissional inclui um papel de destaque como coordenadora da área jurídica das lojas Renner por mais de 6 anos e como head do jurídico do Grupo Arezzo por mais de 3 anos. Em 2022, Carolina recebeu um reconhecimento notável da revista Análise, sendo considerada uma das advogadas mais admiradas do Brasil. Carolina é uma das fundadoras da empresa Perrone Savicente e Schirmer Advogados. Com apenas 3 anos de atuação, o escritório já aparece no ranking TTR entre os 10 maiores nacionais em números de operações de Venture Capital. Carol, bem, depois desse currículo enorme, nós vamos aí, quero saber como que surgiu a PSS. Então, a nossa história é uma história muito legal e muito gratificante para nós, né? Porque a gente nasceu pré-pandemia. A gente nasceu 3 de março de 2020. Lá pouquinho no WeWork, antes, né? Não, achando que a gente ia dominar o mundo. A gente já tinha escritório. Com salinha montada, dentro do WeWork, mas salinha montada, individual. A gente já tinha passagem, porque a gente fica em Porto Alegre, né, no sul do país. Então a gente tinha passagem para cá, para São Paulo e para o Rio de Janeiro, todos os meses compradas. Deu 10 dias, acabou o mundo. Fechou o lugar, não podia mais viajar, não podia fazer nada. Eu pensava, gente, não dá nem pra vender coco na praia, porque fechou a praia. E agora, né? E agora? Mas... E agora veio a solução, é isso, né? No fim, a tempestade virou o nosso arco-íris. E a gente teve um crescimento muito grande nessa época, porque foi um momento em que as empresas tiveram que diminuir custos, repensar em estruturas e não estavam mais no físico, no escritório. Então pouco importava se eu estava lá. E aí que a gente conseguiu crescer muito, assim, regionalmente, mas muito mais aqui em São Paulo. Pra gente ter uma ideia, hoje 80% dos nossos clientes são empresas de São Paulo. E como você conheceu sua sócia? Como é que foi essa sinergia entre as duas? Nossa, a gente também é outra história, pra variar, um pouquinho bem legal. Mas a Gabi, ela trabalhava comigo no outro escritório que eu era sócia antes de abrir o meu. Só que ela trabalhava na área de contencioso e ela odiava processo de massa, mas odiava, não tinha nada a ver com ela mesmo. E aí ela já estava pensando em sair. A gente, na verdade, não começou o escritório juntas, a gente começou ele separado, porque ela saiu no mesmo momento que eu. E que foi final de 2019, em novembro. E aí a gente pensou assim, poxa, vamos aproveitar que a gente tá sozinhas e vamos dividir custos, né? Empreendedor é solitário, né? Vamos dividir custos. Dividimos os custos lá no WeWork e nisso a gente caminhou. Chegou em mais ou menos final de fevereiro, tava dando muito certo. E a gente pensou, pô, agora que a gente já namorou, já ficou morando junto aqui, tá na hora de casar. E aí foi constituído exatamente em 3 de março de 2020. Carol, bom, você teve passagem aí pelas lojas Renner, pela Arezzo como executiva, né, no departamento jurídico. O que essa experiência profissional trouxe para você como bagagem para o trabalho que você faz agora? Assim, sem dúvida, isso foi essencial, por diversos motivos. Primeiro, porque, especialmente o varejo, né, é muito dinâmico. Não que as outras áreas não são, mas o varejo, ele precisa da informalidade, né? E assim, a maioria das decisões, o não já tem. Poxa, posso abrir os domingos? Não, tem que ver convenção. Posso abrir no feriado? Não, tem que ver com o sindicato. Então, a maioria das respostas é não, peraí que eu vou ver. Ali, o jurídico, ele precisa ser um jurídico de soluções. Ele tem que ser aquele jurídico que pensa fora da caixa, independentemente do que tu tem de formação.
Além disso, e aí eu vou dizer, especialmente Loja Sênior, que foi onde eu comecei a carreira corporativa, me trouxe, e muito eu me lembro da fala do Seu Galó, que uma vez no Você elevador... fala muito dele, inclusive, Nossa, né? eu gosto muito dele, ele é muito assim, ó, meu mentor, com certeza, em diversos aspectos. E eu me lembro que uma das primeiras vezes eu tava de terninho, aquela coisa do advogado, assim, né, 1950, terninho bonito, e ele me encontrou no elevador e disse assim... primeiro perguntou meu nome, porque eu não sabia a minha existência, né, por óbvio. E ele disse assim, olha, eu vou te falar uma coisa, a gente precisa ter roupas e imagem que construam pontes e não muros. E o advogado, ele já por si só, as pessoas têm medo, né? Exatamente. É que nem o doutora. Eu, por exemplo, tenho horror que me chame de doutora. É Às verdade. Vezes, não, é exato. Eu já chamei várias vezes, ela não, é Carol. E demorei pra me acostumar, né? E até hoje, assim, e eu vejo até pelas conversas, né? Quando a gente tá com algum outro advogado e ele já chega dizendo, oi, doutora, eu sou o doutor fulano, já penso, ai, vai ser difícil a conversa. Mas, por quê? Porque a gente tem essa informalidade no sangue, né? E eu não tenho dúvida que o outro elemento que pra mim foi essencial e também aprendi dentro da Loja Sênior foi poder falar com diversas áreas e ter esse jogo de cintura de poder entender que, primeiro, me colocar no lado do cara do negócio. Eu não sou o core business da empresa. Sim. Né? Eu sou o back-office, eu tenho que estar lá pra ajudar, não pra trabalhar. Então, eu preciso tomar decisões que, além de trazerem ou mitigarem uma insegurança jurídica, que ela possa ser financeiramente e operacionalmente aplicável. Porque senão não faz sentido. Né? Então, assim, sem dúvida, hoje eu aplico isso no dia a dia. Bom, a Carol lida com vários fundos CVC enormes, fundos de venture capital, mas também ela atua muito assim próxima às startups. Inclusive foi assim que conheci a Carol, né? Eu tenho uma startup, a Live Shop, e ela foi uma indicação de uma amiga que tem uma startup e eu tive o prazer de conhecer a Carol e nós nunca mais largamos, porque realmente o trabalho dela é fantástico. E então, Carol, eu queria começar perguntando para você uma questão que todo founder de startup tem muita dúvida, que é a questão da distribuição societária de uma startup. Qual que é a dica que você dá para quem está começando? Porque essa distribuição ela é essencial depois e ela é realmente muito importante para a captação de investimento, quando vai haver aí uma diluição da empresa. Então, eu queria que você desse essa explicação para que as pessoas entendam como fazer essa divisão societária, como começar. Primeiro, eu acho que é bom a gente, para quem daqui a pouco possa não entender, mas o que é o cap table, né? O cap table é exatamente a distribuição de participação societária entre os sócios. Então, quando a gente está ali num contrato social, e normalmente nos contratos sociais das empresas, que são os documentos de identificação dela, tem um quadrinho que tem ali o nome do sócio, o número de cotas, isso é o cap table, né? E, sim, de fato, a gente cuidar do cap table é algo muito bem visto por investidores, né? Mas as regras, elas são regras gerais, né? Não necessariamente, puxa vida, eu não tenho isso, e agora, o que eu faço? Tá tudo bem. Vamos só entender como é que a gente endereça e por que tu não estás adequado para poder ver a melhor forma de resolver. Por quê? Porque, assim, a gente tem regras no mercado, em geral, que dizem que olha, os fundadores começam uma startup com 100% do cap table nas suas mãos, né? Quando eles vão buscar um investidor anjo, que é o primeiro momento, normalmente esse investidor anjo vai pedir de 15, 12, algumas aceleradoras até 8, 9%, né? Então a gente já vai sair daí com mais ou menos uns 85% de largada, na mão dos fundadores, sempre pensando. Aí a gente vai ali para um pré-seed, para um seed, que vai tirar também mais uns 15, 20%. Depois a gente vai vir numa série A. Por que isso é importante? Porque na série A, que é onde tem uma captação maior, um volume de investimentos maior, e a gente vê grandes empresas... Os investimentos vão de quanto a quanto na série A? Então, assim, eu não gosto de rotular muito, tá? Porque eu acho que a gente tem que olhar não só o investimento como o momento da startup, se ela já escalou, inclusive o perfil do investidor. Porque não dá pra eu chamar, por exemplo, se ninguém teve investimento até agora, tu é um bootstrapping, tu não teve investimento até agora e vem um fundo, não é porque ele é o teu primeiro investidor que ele vai ser um investidor anjo. Exatamente, depende do estágio que você tá da empresa, né? Exatamente, mas assim, normalmente aí a gente vê série A grandes, né? Sei lá, de 4 a 15, 20 milhões de reais. Agora,
A série A, o ideal é que tu esteja nela com mais ou menos de 75% a 60%. Que tu encerre a série A com 60% no teu cap table. Os founders, né? Na Os mão dos fundadores. E para tu ir para uma série B ali com 50%, porque aí a série B vai te diluir mesmo, né? Onde aí vem, ou tu provavelmente vai ser adquirida. O que a gente vê, e não é unusual, é ver fundadores que detêm, por exemplo, 40%. Porque receberam muito investidor anjo, porque além do investidor anjo foram buscar investimento com um investidor pré-seed. E aí bate aquele desespero que eu precisa faço? de dinheiro, então aí vira leilão, né? Exatamente. Mas o que eu digo sempre para essas pessoas é não olha nessa hora pro teu cap table. A gente precisa ter o quê? Um storytelling que seja real e reflita o porquê tu teve tanta diluição. Porque às vezes pode ser positivo, né? A gente já pegou startups em investimentos que eu estava do lado do fundo, em que eu estava fazendo uma série A e eles detinham 40% na mão dos fundadores. E é importante a gente falar que a questão da diluição dos founders, quando o investidor ele vê essa diluição, né, no caso, é uma questão assim, tem um determinado momento que para o founder já não compensa mais. É um motivacional. Ele estar no dia a dia da operação, né? Então por isso que tem essa questão da diluição que tem que ser vista perfeitamente. com calma. A principal preocupação do investidor é exatamente a motivação do fundador, né? Porque assim, a startup é um navio, ela tá lá navegando, ela tem um capitão, 1, 2, 3. Se esse capitão tá passando fome, tá sem dormir, não tá motivado, ele vai olhar e vai pensar assim, o que eu vou ganhar aqui? Eu tenho 5% da startup. Pá, não vou. Vou começar outro empreendimento. Exatamente. E aí, onde é que tu implica nisso? Implica o investidor perder o capitão do navio. Sim. E ele não vai levar o navio adiante. Porque ele não investiu para adquirir a empresa. Ele investiu para tracionar, ele investiu para aquilo fazer sentido na estratégia dele, mas ele não quer cuidar do navio, ele quer que tu cuide. Então essa é a principal motivação do investidor olhar. Na startup, como uma empresa de base tecnológica, quando o investidor vê, por exemplo, que existe um CTO que ele tem uma porcentagem da startup, isso também é visto com bons olhos. Super bons olhos, porque se a gente pensar que tecnologia é além de ser um dos gaps gigantes em termos de tracionamento, quanto mais tecnologia melhor, ela custa muito mais caro. O desenvolvedor, programador, o CTO, tudo custa muito caro. Então, quando a empresa vê que tu tem um CTO dentro do teu quadro societário, o que ela pensa? Cara, esse tá com a tecnologia na mão. Porque às vezes acontece e não tem problema. É melhor ter um CTO? É melhor. Eu não tenho, o que eu faço? Beleza. Provavelmente uma do teu percentual do stock option nós vamos usar para buscar um CTO. Porque certamente a empresa que está investindo, a principal preocupação dela é onde está essa tecnologia. Onde você colocou isso? Quem está olhando para isso? Então, de novo, suma importância para o investidor ver que isso está na mão da startup. Porque às vezes acontece, a gente está começando uma empresa, a gente vai botar onde? Vai botar num site, hospedar o teu site ali num template pré-pago. Tu não vai investir nisso, porque a tua preocupação é fazer com que funcione a solução. Mas eu diria, parem, olhem muito para isso. Faz total diferença. Carol, a gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já já, não saia daí. A gente volta aqui com a Carol Perrone Sanvicente. Carol, no bloco anterior a gente falou sobre a questão do equity, da distribuição societária das startups. Agora, as empresas tradicionais, digo assim, que não têm essa mentalidade muitas vezes de startup, que não tem bases tecnológicas, mas que são empresas que começam pequenas, o microempreendedor individual, ele também deve ter uma visão clara em relação a isso, né? Porque a gente vê muitos exemplos de pessoas que têm uma empresa, aí entra alguém como sócio, um investidor, que a pessoa já está há anos trabalhando, coloca um dinheiro e vai lá e pega 50% da empresa, né? Então, assim, para essas pessoas que têm empresas que, teoricamente, não se enquadram como startups, qual que é a dica que você dá em relação a isso? Eu acho que assim, ó, a principal dica é, primeiro, para que tu tá buscando dinheiro? Porque se for o dinheiro pelo dinheiro, pega no banco. Os juros tá alto, mas assim, pega no banco. Porque o investidor, se tu quer ele como um investidor, por exemplo, não, mas eu quero esse meu sócio porque ele, além do dinheiro, vai me dar um smart money, né? Uma capacidade intelectual ali, deu uma diferença
um diferencial no meu negócio, que é o penso dele. Tá, mas saiba que se essa pessoa entrar com dinheiro, ela vai querer ser dona do cofre ou pelo menos monitorar o cofre. O que significa isso? É fato, independente de ser startup ou ser empresa normal. Decisões que levam em conta endividamento, vendas com exclusividades às vezes. Por quê? Porque a venda de exclusividade limita o meu poder de expansão, o que pode atingir o meu poder como investidor de receber meu crédito que eu te dei. Então, ele vai olhar isso. Se tu não está apta ou ter esse apetite para dividir, não vá atrás de investidor ou de sócio. Siga a trilha sozinha, vá no banco. Hoje tem muitas, tem Finep, tem BNDE, tem diversos, que não é só para startup, tem fundos, e aí eu tô falando mesmo, Finep, por exemplo, que é para mulheres empreendedoras. Tem. Vá no Sebrae, vá perguntar. Quem tem boca vai a Roma, não é à toa. Pergunte, liga, peça mentoria, mas entenda se efetivamente tu busca um sócio ou se tu busca um patrocinador. Porque tem uma grande diferença e a pessoa precisa estar preparada para entender. Bom, a Carol, além dela trabalhar diretamente com as startups, né, ela também trabalha com grandes fundos de investimento, fundos CVC, que são fundos de empresa, e fundos de investimentos tradicionais, né, os venture capital. Eu queria que você contasse pra gente, quando você vai procurar um investidor, né, você tem uma estrada, vai procurar um investidor, o que é melhor? Um fundo CVC? Um fundo VC? Qual a orientação que você dá para startups quando elas estão aí procurando investimento? Sabe que assim, o CVC cresceu muito. Eu sou apaixonada por Corporate Venture Capital, né? Pra gente lembrar, o VC é o Venture Capital, o CVC é Corporate Venture Capital. A diferença entre os dois, para dar alguns conceitos, assim, o VC, ele foca no financeiro. Né? Ele quer ter o retorno, é o fundo, ele tá entregando dinheiro, ele quer retorno financeiro de volta. E não tem debate, ele vai controlar resultado, ele vai controlar atingimento de meta, né? Tu consegue com os fundos de VC também buscar um capital de relacionamento, um capital de smart money, aquelas pontes que os fundos fazem, mas o fato é, ele vai te cobrar pro resultado. O CVC não vai cobrar, então, claro, cobra sim. Só que ele está muito mais preocupado em alinhar a estratégia de negócio dele com a tua. Então, o financeiro não é que ele ficou em segundo plano. Ele segue lá na linha de frente, mas ele não é só isso. Eles estão preocupados se a tua tese vai ter, se a tua startup vai ter uma aderência ao sistema deles, as implantações, eles topam que tu não tenha um resultado tão curto prazo, porque eles estão olhando sim para como é que tu tá mudando o teu modelo de negócio e aonde isso vai entrar dentro da estrutura. Significa que todo CVC vai querer te adquirir? Não. Bom, Carol, para falar um pouco mais sobre a importância de uma assessoria jurídica para uma startup, vamos falar com a Muri Pinho. Ele é investidor anjo, empreendedor serial e fundador do Investidores VC. Amuri, qual a dica que você daria para uma startup que está iniciando suas operações, ainda não tem muito dinheiro e precisa contratar uma assessoria jurídica? Amuri, qual a dica que você daria para uma startup que está iniciando sua operação, ainda não tem dinheiro para contratar uma assessoria jurídica? Olha, uma coisa importante, você precisa começar a documentar isso de alguma forma. Eu entendo que, no início, contratar um advogado para deixar tudo formalizado possa parecer meio burocrático demais. Mas, enquanto a empresa não está em operação, primeira coisa é você fazer um memorando de entendimentos. Você pode, na internet, procurar por MOU. Você vai achar alguns modelos. Ali você vai escrever, em português simples, como é que é essa empresa de vocês. Quem tem o quê, vão fazer o quê, qual é a parte que cada um tem. Esse é o primeiro passo. Se você já está em operação, significa que você já teve que fazer um contrato social, tem um CNPJ, etc. Daí para frente, eu aconselho que você sim tenha um advogado, mas talvez você não precise de um grande escritório. Mas talvez um advogado que acabou de se formar em direito societário possa ser uma pequena ajuda, um início de uma ajuda para você contratar algumas horas avulsas ali para ele te ajudar em coisas importantes, como, por exemplo, um acordo de sócios para vocês terem a relação de vocês bem estabelecida ou, com certeza, um contrato de investimento. Você não pode deixar de ter um advogado antes de entrar nessa fase do seu negócio. Enquanto der para segurar a onda, tudo bem, mas tente encontrar um advogado, amigo, recém-formado, que possa te ajudar, pelo menos, começar a arrumar a casa. Carol, bom, a Muri deu algumas dicas aí para quem precisa de uma assessoria jurídica. Qual que é a importância para uma startup ou para uma empresa de ter essa assessoria para fazer seus contratos de vesting, enfim, poder se colocar no mercado de uma forma mais profissional?
assim, para mim a principal preocupação que tem que ter em não contratar é tudo que você combinar, tá combinado. Tendo assessoria jurídica ou não, aquilo vai prevalecer. Então, o que a gente vê é, volta e meia, a gente recebe muitas pessoas que, eu fiz isso daqui que eu peguei de um amigo que passou pelo modelo, pelo vizinho, pela amiga, não sei o quê. O contato padrão, Exato, né? entendeu? Que hoje em dia já vem o ChatGPT. O ChatGPT tá ajudando um pouco. Isso, exatamente. Então, ele é, exatamente. Aí me vem com um documento, mas agora eu já quero mudar isso, isso e isso. Não é assim. Né? Assim, o que tu combinou, por exemplo, ainda mais com o investidor. Mas eu não quero mais entregar. Esses dias eu tive uma pessoa que me reclamava porque, eu não quero entregar as documentações. E isso é uma reclamação, não é de uma, né? De várias. Depois de um certo tempo, tu já começa a ter mais investidores, tu também não quer liberar tanta informação, porque essa informação tu depois circula, né? Especialmente que tem crowdfunding, muitos investidores anjos, querendo ou não, tu tem uma chance muito grande de ter uma concorrente ali dentro, né? Isso é péssimo. Então, mas agora eu não quero mais mandar as informações. Não dá, a gente tem que renegociar. Então, qual é o impacto? Tudo que tu combinaste sem o advogado ou com o advogado em uma época passada, eu vou ter que recombinar. E recombinações são mais difíceis. São bem mais difíceis, mais desgastantes. Mas aí a startup que não tem, né, ali, tá começando ali, acabou de sair da universidade, aqueles, né, os meninos, tal, começando uma startup sem dinheiro, duros. Como é que faz nesse caso? Qual é a dica? Eu vou dizer, primeiro, pode brigar com a mentoria, não tem problema, de graça, não tem problema. Eu acho que assim, hoje tem muito ambiente, tem muito ecossistema, com muita troca. Então, tudo que eu pegar da internet é ruim? Não. Só que quem é que vai olhar pra ti e dizer assim, isso aqui não dá. Isso é bom, isso é ruim. Isso é ruim. Então, eu te diria, pelo menos, entre em contato com esses ecossistemas, começa a entrar dentro de eventos, palestras, programas, tem muito programa gratuito, porque dentro desses programas vão ter mentores. E esses mentores vão tirar dúvida. E volta e meia tu arranja um relacionamento ali que tu pode dizer, olha só, puxa, me dá uma ajuda aqui, deixa eu te mostrar o que é. Então assim, gente, não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Vão atrás. Carol, eu quero fazer um elogio para a Carol aqui, que a Carol, ela além de ser advogada, ela conecta muito as pessoas, as empresas, e ela entende exatamente a solução da startup ou da empresa. E isso eu acho que é fundamental. É muito difícil você encontrar hoje uma pessoa que realmente vá a fundo na sua solução, que entenda o que você está fazendo. E eu percebo que vocês têm um cuidado muito grande em relação a isso, né? Essa estratégia, né, de vocês de estarem realmente inseridos ali, né, na história da startup ou da empresa, como ela ajuda? Assim, sem dúvida, isso foi um diferencial das nossas entregas, né? E isso, de novo, vou ter que chamar o meu mentor, o seu José Galó, porque isso, quando a gente desenvolveu, a gente pensou, a gente precisa encantar, né? Uma palavra que a Renner usa muito. A gente precisa encantar o cliente. Ele não pode, e o advogado tem muito isso, né? Ele não pode ter um problema e pensar assim, vou ligar para o meu advogado. Ele precisa, qualquer negócio, começar feliz. Eu vou ligar para o meu advogado. E é exatamente isso que acontece, né? Eu mando qualquer coisa, eu mando de mensagem para Carol, e ela responde. Né? E assim, um dia até eu falei, Carol, como que você faz, né? Porque é muito cliente, é muita gente, é complicado, né? Mas é isso, é você ter aquela resposta como você precisa, rápida, não ser aquela dificuldade para falar com o advogado, com a entidade, né? Não o pode, doutor. não tem espaço. Exatamente. E eu acho que assim, a percepção de negócio, e para os advogados, né? Precisa ter. Hoje não dá só para sair da faculdade, ler livro. Não, eu preciso ir para o mundo. Preciso ouvir palestras de economia, preciso saber o que está acontecendo na política, eu preciso entender do negócio, porque certamente a tua decisão, ela vai impactar economicamente e operacionalmente. Então, às vezes eu digo assim, gente, solução jurídica tem para tudo que é jeito, mas para tudo que tu quiser. É fácil ter solução jurídica. Agora, a solução jurídica que vai ser melhor para o teu negócio, seja porque tem questões operacionais ou financeiras e econômicas envolvendo e impactando, elas não são tantas. E aí eu preciso saber exatamente como é que funciona o teu modelo de negócio, inclusive o que tu quer no futuro, para eu tomar uma decisão de crescimento e de impacto menor agora. Porque senão é muito fácil eu te dar uma resposta sem pensar no amanhã.
Carol, ó, nós estamos chegando ao fim, mas tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e eu acho que é um assunto que todo mundo fala muito, né, que é sobre a inteligência artificial, principalmente no mundo jurídico. Hoje, no escritório, no PSS, como é que vocês estão trabalhando com inteligência artificial? A gente trabalha, porque, de novo, é outra que eu acho que não volta para trás, né? Não tem. Precisa integrar isso no DNA de qualquer escritório. Agora, né, o ChatGPT ele é um bebê, né? No sentido de que tem que ensinar tudo para ele. Tá aprendendo. Então, por que hoje, por exemplo, a gente gosta ali, de usar? Primeiro, tem regras gerais, que é quase um manual de não pode fazer, que é não posso confiar no ChatGPT. Ele vai trazer cláusulas erradas, ele vai trazer fontes que ele vai criar, porque ele é muito inteligente, ele faz o que tu pede. Então tu diz, me traga decisões. Ele vai trazer, se ele não achar, ele vai te inventar. Ele vai criar. Exato. Então, a regra é, checa toda informação. Toda informação. Às vezes, quando eu coloco, por exemplo, olha, me traz 3 exemplos de operações com fontes. Mesmo assim, eu vou lá e checo a fonte e metade delas não existem. Então, fica uma boa dica aí para quem está usando muito o ChatGPT, para tomar cuidado e checar as informações. Todas. Eu tenho certeza que as suas dicas foram muito valiosas para os empreendedores. O programa Trilha da Inovação fica por aqui. Foi um grande prazer ter a sua companhia. Espero que vocês estejam com a gente no próximo programa. Estamos no ar todas as quintas, às 11h30 da noite, no canal Empreender e nas plataformas digitais da InfoMoney. Até lá!